Mano, eu tenho um i5 3470 e eu não faço a menor ideia qual placa de vídeo combina bem com ele. Bom, então se liga nesse vídeo que eu já vou estar te apresentando duas placas de vídeo e que você pode encontrar aqui no Brasil. Agora, se ela é barata ou cara, isso quem decide é você, porque ser barato ou caro é uma coisa muito relativa. R$1.000 pra mim pode ser caro, R$1.000 pra você pode ser barato. Bom, então a ideia desse vídeo é isso, tá? Eu vou estar indicando essas duas placas de vídeo, depois você decide. Então eu vou fazer uma análise assim por cima e vou tentar mostrar na tela um pouco pra vocês como fica o desempenho em alguns jogos, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, bora lá. As placas de vídeo que eu tenho para oferecer para vocês. Primeiro, vamos começar com essa aqui. GTX 1050 de 4 GB. GDDR5 128 bits. Dual Fan. Basicona aqui na Amazon. Então, uma plataforma aí que você já conhece. Caso dê algum BO, é só entrar em contato com a Amazon. Beleza? E aí vocês conseguem resolver e sair tranquilo. Ela tá saindo no preço por 920. É aquele negócio que eu falei, o caro ou barato é muito relativo, então para algumas pessoas isso aqui vai ser um preço absurdo, para outras já vamos dizer, mano, tá aceitável, então vocês decidem. A minha recomendação é, a placa é boa, a placa vai rodar bastante coisa, já vi teste em jogos dela, fiz uma análise antes de poder chegar aqui e recomendar para vocês, beleza? Então vou tá mostrando ela aqui basicamente dessa forma, ela tá saindo aí por 920, tá? Na Amazon, da marca PCIe. E aqui tem a construçãozinha dela, bonitinha inclusive, tem até 3 entradas aqui de saída de vídeo, que é uma HDMI, uma DisplayPort e uma DVI. Basicona, bonitona, beleza. A segunda placa que eu tenho para oferecer para você é a GTX 1650, padrão aqui da Galaxy. Cara, é uma placa muito bonita, mano, olha isso. Olha a construção dessa placa. Toda baseada ali, toda incrementada no preto. E ela vai estar saindo pelo preço de 899, que é uma diferença de R$20 praticamente entre uma e outra, né? E ambas encontradas na Amazon. Procurei na mesma plataforma para não diferenciar muito, beleza? A beleza dessa placa me atraiu bastante, velho. Um 1650, GDDR6, 128 bits, tendo também 4 GB de memória de vídeo, que essa é a mesma coisa da GTX 1050 de 4 GB. A diferença é que uma é GDDR6 e a outra é GDDR5. Ah, mas qual seria a real diferença entre as duas? Bom, caso você queira descobrir isso, é só você explodir o likezão nesse vídeo e se inscrever também. Eu não pedi inscrição nem like no começo do vídeo, então se inscreve no canal, deixa o seu like. Se puder, apoia o canal virando membro. A diferença das duas placas de vídeo nada mais é do que 24,8% para a GTX 1650. Por ser uma placa de vídeo mais atual, mesmo ambas tendo 4 GB de VRAM, mesmo aqui no caso, nessa diferença aqui as duas são GDDR5. Essa questão da memória da GDDR6 para GDDR5 também não fazia muita diferença, beleza? É uma coisa que você pode deixar passar. A GTX 1650, ela tá em segundo lugar de popularidade, sendo a RX 550 a primeira, beleza? A GTX 1050 estando em sétimo lugar, então entre a top 1 e top 10, a GTX 1050 tá em sétimo lugar e a 1650 está em segundo lugar. Então aí você tem a segundo e a sétimo lugar. Preço das duas, no preço de lançamento foi muito parecido, diferença de $10. Só que o que difere entre as duas aqui, que é algo importante de você ver, que é uma de 2016 e outra de 2019. Ah, isso faria uma grande diferença no uso? De jeito nenhum, mano. Eu uso uma placa de 2015, eu acho que é 2015 ou é 2016. A GTX 1060 de 6 GB. Já em questão de custo-benefício entre as duas, a 1650 ganha de lavada, porque ela tem uma pontuação bem mais alta aqui do que a 1050 Ti. Então, ela em questão quer dizer que ela tem uma relação de qualidade e preço 176% melhor do que a 1050 Ti. Quer dizer que ela entrega melhor o conteúdo, o gráfico, o desempenho para o que você investe nela. Então ela não tá saindo caro porque você tá tendo um retorno de desempenho do que você investiu legal ali. Então essa é a ideia mais ou menos de como funciona a questão da qualidade e preço, que como a gente chama é o custo-benefício. Custo, quando você paga, o benefício do que você vai ter daquele produto. Então ela sim diz que entrega bastante pro que ela está valendo. Só que de novo, o preço é uma questão relativa, tá?
Diferença aqui de desempenho das duas, você vai ver bem pouca diferença por conta aqui. A GTX 1050, ela tem aqui 786, né, quantidade de processadores de sombreamento, os núcleos dela, essas coisas. Já a 1650 tem um pouco mais. Isso se refere aí tanto pela versão dela, quanto pelo ano de lançamento, pela construção, isso tudo tem diferença. E uma coisa que você vai sentir bastante diferença mesmo entre essa questão de tempo, são o processo tecnológico de fabricação, que são os nanômetros dela. Para 1050 temos 16, para 1650 temos 12. Isso não é algo para você estar esquentando a cabeça pensando sobre isso. Porém, é uma coisa que, para quem entende, sabe que isso aqui realmente é uma diferença. Por exemplo, nos processadores. Só para você ter uma visão sobre isso, quanto menor esse número, melhor, beleza? Mas procurando no que encaixa no bolso. Uma coisa muito positiva sobre as duas é que ambas são 75 watts. Então elas não precisam do cabo de alimentação, da fonte de alimentação para você colocar. Então talvez ali uma fonte de 200 watts, 250, 300 já seja suficiente para ela. Eu não recomendo colocar em fonte qualquer. É bom você ter uma fonte com uma marca boa, PFC ativo, com 80 plus, porque isso tudo vai acabar favorecendo mais para você. Em fonte de alimentação você não pode economizar. Aí onde entra aquela real diferença de 28% que a gente viu, são os núcleos. São, no caso, a frequência dos núcleos aqui. A 1650, ela vai trabalhar numa frequência mais alta, o que quer dizer que ela vai ser mais rápida do que a 1050. Mas a diferença também não é aquela coisa tão gritante não, sei lá. 200 Hz aqui a mais, MHz a mais para 1650 do que a 1050. No jogo, você talvez não sentisse tanto essa diferença se você tivesse uma e mudasse para outra, porque você viu que a diferença é só de 28%. Ou é 28 ou é 24? Eu tô falando errado desde o começo, né? É 24, eu tô falando 28. 24.8, tá? Dá pra entender. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então essa diferença você não conseguiria sentir assim de absurdo. Se, tô a 1050, se eu trocar pra 1650 vale a pena? Na minha visão, por essa pequena diferença, não vale. Agora, se você não tem placa de vídeo e quer investir em uma dessas duas, aí sim, essas duas valem. Estão valendo a pena sim. Beleza? O resto aqui você não precisa estar se atentando. O mais importante seria isso aqui, para você saber qual é a fonte de alimentação. Isso aqui que são a tecnologia que é usada nela. Lembrando, quanto menor esse número, melhor. A quantidade de núcleos e a quantidade e a frequência de trabalho dela. Seja no frequência base e no modo boost, que é o modo onde ela vai acelerar ali o seu uso. Mas não é algo para você estar se atentando tanto não, beleza? E aí você vai sobre questão de compatibilidade. O que é essa compatibilidade? É o que muita gente pergunta aqui no canal. Posso botar uma placa de vídeo DDR5 numa placa de mãe DDR3? Pode. Então muita gente acaba me perguntando se pode colocar uma placa de vídeo DDR5 numa placa mãe DDR3. O que vai depender se vai funcionar é isso aqui, ó. Se ela tem um PCI Express que vai suportar aquela placa. Ah, como assim suportar? Mano, se encaixar, GG. É assim que funciona. Ela tendo um PCI Express, sendo lá 3.0, geralmente você vai encontrar as placas mães vindo com 2.0, principalmente para os 53470, que é o padrão para a placa mãe. Vai funcionar? Vai funcionar. A diferença é que esse 3.0 aqui é só a versão, é só a geração. Ah, segunda geração, terceira geração das placas de vídeo. Quer dizer que ela pode sim funcionar a 1, a 2.0, até chegar no 3.0. E o máximo dela é a 3.0. Então ela precisa só ter um encaixe de PCI Express. X16 quer dizer a quantidade de linha de comunicação. Algumas placas são X8, por exemplo, a RX 550, ela é X8. Mas o PCI Express geralmente é X16. Então você pode se encaixar, quer dizer só que ela vai ter 16 linhas de comunicação. Ah, mas se ela for X8, ela só vai usar 8. É assim que funciona. Então você não precisa se preocupar sobre a placa de vídeo ser DDR5 e a placa mãe ser DDR3, beleza? Aqui vem questão de tamanho, comprimento dela. Isso aqui você só se importaria se dependendo do seu gabinete. Se o seu gabinete é muito pequeno, talvez não pegue. 2 slots ela ocupa. E aí o que eu falei, conectores de energia adicionais. Não, ambas não precisam do cabo de alimentação da fonte. Por quê? Porque elas são 75 watts. Então o PCI Express da placa-mãe vai alimentar ela sem estresse nenhum. Por isso que aí elas não precisariam ter uma fonte tão robusta. Mas não coloquem qualquer fonte, tá? Ambas aqui são GDDR5. Aquela que eu mostrei é GDDR6. Tem grande diferença? Não. Não se preocupa não, essa aqui é só questão dessa versão, mas aqui você encontra bastante, são versões de GDDR5, beleza? Então essa questão aí você não precisa se atentar tanto não. Ambas tem 4 GB, ambas tem 128 bits, e aqui vem a leitura, que é o que é equivalente aos bits.
Já a questão de frequência de memória, a GTX 1050 tem um pouco menos. Em vez de ser 8.000, são 7.000. Isso aqui é algo para você se preocupar? Não. Por quê? Porque a diferença é de 1000 MHz. Aí o que isso quer dizer? Mano, só não se preocupa com isso. O que você vai olhar geralmente na placa de vídeo? Seu tipo de memória, a quantidade de VRAM que ela tem, se ela vai precisar de carregamento de energia e quanto é o carregamento de energia que ela vai precisar, para assim você saber qual é a fonte dela. Daí, depois disso, você olha qual é a quantidade de núcleos, qual é a frequência dos núcleos, qual é a quantidade de núcleos, para você poder saber mais ou menos ali como é que ela roda, beleza? Então é isso aí. Quantidade de entradas que ela tem, conectores de vídeo, para você saber quantos monitores você pode colocar, você vai poder botar 1, 2 ou 3, ok? Essas aqui são outras tecnologias que são mais usadas na questão de APIs, mais para emuladores e outros trabalhos assim, que geralmente usam aqui o DirectX, né, e o OpenGL. Aqui de novo a gente vai ter a diferença das duas placas de vídeo sendo testadas aqui no PSMark, que é aquele teste mais padrão. Performance da GPU, a 1650 já ganha 44%, que já são testes em outras coisas, como testes em algumas resoluções específicas, uso do DirectX 11, essas coisas, tá? Fora isso, em questão de trabalho aqui 3D, mano, ambas são iguais, entregam quase a mesma coisa. O que você usa esse negócio de 3D? Ah, mais para jogos, alguns tipos de renderização, essas coisas. Aqui dá uma média mais ou menos de como ficaria os jogos nela aqui. Eu vou botar aqui o GTA V, que é mais padrão, e a gente vai ver essa diferença, e eu vou deixar na tela para vocês a real diferença entre as duas. Primeiro, fazendo com a GTX 1650 e depois com a 1050 para você ver. Dizendo aqui que no alto, vamos ver aqui, no Ultra, vai estar entregando entre 40 a 45 FPS para 1050 e para 1650 vai estar entregando entre 50 a 55. No alto, 65 a 70 para 1650 e 55 a 60. Resumindo, você tá vendo que a diferença é 5 FPS, que vai dar, entra aqui, 5 FPS, que aí é onde você pode dizer que a causa disso aí pode ser aquela frequência de memória, que é um pouco mais baixa. A frequência aqui dos núcleos, que é um pouquinho mais baixa. Mas se por 5 FPS, vai desclassificar totalmente a placa de vídeo? Eu não faria isso, tá? Isso aqui no caso no GTA V. No Red Dead Redemption as coisas já muda também. Questão de praticamente ou 15 FPS, né? Ou 10 FPS, como você pode ver aqui na questão do alto, Full HD, ou no médio, Full HD, entregando ainda uma taxa. Só que isso aqui, de novo, já mostrei várias vezes que isso aqui não é tão preciso assim. Então vou deixar na tela para vocês também a diferença do GTA V e do Red Dead Redemption 2. E aí, como é que você sabe que essas placas são boas para esse processador? Porque vindo aqui, nas GPUs recomendadas para ele, você vai encontrar que a maioria das pessoas que tem esse processador usa com a GTX 1050 Ti. E em terceiro lugar fica a 1650. No meio das duas fica a RX 580. Ah, então por que você não tá falando da RX 580? Porque ela aqui no Brasil tá um pouco difícil de encontrar uma que seja confiável ou num preço realmente bom. E você só encontra ela no AliExpress, onde geralmente você pode encontrar no estoque brasileiro. Se eu encontrar algum no estoque brasileiro, eu vou deixar o link na descrição da RX 580. Porém, o foco do vídeo é GTX 1650 e GTX 1050. E agora no final você pode deixar nos comentários quais são as placas de vídeo que você achou mais interessante. Qual das duas você curtiu? Bota aí hashtag a que você curtiu. Hashtag 1650 ou hashtag 1050. Fiz uma análise mais por cima, mostrei o desempenho como fica nesses dois jogos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeo dessa forma, pode deixar nos comentários, pode deixar o seu like. E aproveita também, clica no inscrever-se para você fazer parte da comunidade e vir fazer parte da família Max. Beleza? Então é isso, vou deixar na tela pra vocês um vídeo e uma playlist pra vocês fazerem maratona aqui no canal. Então é isso, galera, até a próxima. Fui!